Olá, turminhas, tudo bem? Iniciando mais uns dias de atividades, peço a vocês que preparem o material de vocês, o canchinho, né? Hora do estudo agora. E peço a vocês que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá certo? Acompanhe a tia no canal, acompanhe as atividades postadas no grupo, tá certo? Bem, gente, hoje eu trago para vocês o componente curricular de ciências com o tema eletricidade. Nós vamos ver o texto do livro, vocês podem ler em casa e vamos acompanhar o vídeo a seguir, tá certo? Então, acompanhe. Eletricidade. A eletricidade é uma manifestação de uma das formas de energia, a energia elétrica. A partir do século XIX, o ser humano começou a gerar artificialmente a energia elétrica e, a partir disso, o modo de vida das pessoas mudou bastante. Atualmente, a eletricidade faz parte de nossa vida e tornou-se fundamental ao nosso conforto e progresso. A eletricidade pode ser percebida quando ligamos a televisão ou o computador, acendemos uma lâmpada, guardamos um alimento na geladeira para conservá-lo, entre várias outras ações do nosso cotidiano. Na natureza, ela pode ser percebida sob a forma de raios, que são descargas elétricas ocorridas na atmosfera. São semelhantes às correntes elétricas que fazem funcionar os eletrodomésticos, só que uma intensidade bem mais forte. Alguns corpos permitem que a corrente elétrica passe com facilidade. Diz-se que esses corpos são bons condutores de eletricidade. Exemplos: a água, os metais, o ferro, nosso corpo. Quando um corpo não permite que a corrente passe com facilidade, é chamada de mau condutor. Os maus condutores são também chamados de isolantes. Exemplos: o plástico, a madeira, o isopor. Cuidados com a energia elétrica. Não coloque o dedo nem introduza objetos nas tomadas. Mantenha aparelhos elétricos longe de pias, chuveiros ou superfícies molhadas. Não empine pipa perto da rede elétrica. Não ligue vários equipamentos na mesma tomada. Dicas para reduzir o consumo de energia elétrica. Evite abrir a porta da geladeira a todo momento. Não deixe a televisão ligada se não houver ninguém assistindo. Ao sair de um cômodo, apague a luz. Mantenha portas e janelas bem fechadas quando o aparelho de ar-condicionado estiver ligado. Ei, Matias, o que aconteceu? Por que você está com essa cara? É que a minha mãe brigou comigo. Por quê? Você se lembra da tempestade de ontem? Ai, lembro sim. Foi terrível. Na minha rua, caíram muitos galhos de árvore e um deles rompeu um cabo de eletricidade. E por que a sua mãe repreendeu você? Porque estávamos caminhando, vi o cabo no chão e, para mostrar para ela, corri para pegá-lo. Quando eu estava quase encostando nele, minha mãe gritou tanto comigo que fiquei até gelado. É que o cabo poderia ter transmitido eletricidade. Como você é distraído. Você não lembra o que a professora nos falou no outro dia sobre a eletricidade? Professora, hoje no pátio ficamos sem luz. Não ficamos sem luz, só queimou a lâmpada. O que acontece quando ficamos sem luz? Que pergunta interessante. Primeiro vamos todos pensar o que é a eletricidade. Alguém pode me dizer o que é a corrente elétrica? É alguma coisa que passa dentro dos cabos. Sim, mas a corrente elétrica não passa só por dentro dos fios elétricos. Também há materiais pelos quais a eletricidade pode circular, isto é, que conduzem a eletricidade com muita facilidade e por isso são chamados de condutores. Há bons condutores e maus condutores.
Os maus condutores são aqueles que não podem conduzir eletricidade ou conduzem muito pouco. E os cabos são bons ou maus condutores? Os cabos servem para que diferentes aparelhos elétricos possam conectar-se à eletricidade que vem da rua. Se observarem um cabo, verão que dentro dele há fibras de um material metálico e que por fora estão rodeados por borracha ou plástico. Os cabos da rua são parecidos aos que temos em casa? Aqueles da rua são feitos para que circule muita corrente elétrica através deles. Imaginem que são cabos que levam eletricidade para bairros inteiros. Mas sejam da rua ou das nossas casas, os cabos têm dentro um material que é um bom condutor, por onde circula a eletricidade, e por fora um material que não conduz a eletricidade, que é a parte de borracha. E essa borracha que os cabos têm é que não deixa que a eletricidade escape? Exato, isso ocorre porque a borracha ou o plástico não conduzem a eletricidade. Então, essa eletricidade não tem outra opção além de viajar pelo metal condutor que está dentro. Por isso, essa borracha que recobre os cabos também é chamada de isolante, porque isola a eletricidade dentro do cabo e não a deixa escapar. E o que aconteceria se não houvesse a borracha? Se os cabos não estivessem rodeados desse isolante, a eletricidade escaparia para todos os lugares. Então não chegaria às casas. Além do mais, seria muito perigoso, porque qualquer pessoa que os tocasse poderia se eletrocutar. Então, nosso corpo é condutor. Porque se temos que tomar tanto cuidado com a eletricidade, é porque pelo nosso corpo a eletricidade pode correr, não é? Você tem razão, Mati. Não tinha pensado nisso. E para evitar que corramos perigo, é muito importante que tomemos o cuidado de não tocar em coisas eletrificadas, como as tomadas, os cabos sem isolantes, os soquetes, os cabos caídos depois de uma tempestade. É que era perigoso. É preciso tomar cuidado com a eletricidade. Bem, como atividade, vocês irão realizar a página 88, tá certo? Vou explicar para vocês fazerem a atividade sozinhos. Primeira questão, observe as palavras e complete as frases. Aí eu tenho um quadradinho aí com algumas palavras: eletricidade, isolantes, condutores, não, bons, corrente e metais. Vocês irão ler os itens e irão completar com algumas dessas palavras aí, certo? Na segunda questão diz assim: procure no diagrama as palavras que completem as frases. No diagrama, gente, vocês irão encontrar 6 palavras. Essas 6 palavras que vocês encontrarem no diagrama, vocês irão responder os itens A, B, C, D e E, tá certo? Então, completando as frases corretamente. Boa atividade. Se for preciso, releia o texto do livro, reveja o vídeo. Vocês viram que no vídeo eu estou trazendo para vocês algumas dicas de economizar energia, né? Nesse período agora que está todo mundo em casa, é bastante importante a gente contribuir para a diminuição da conta de energia elétrica, né? Então, boa atividade a todos, tá certo? E até a nossa próxima aula. Dando continuidade à nossa aula de hoje, agora eu trago para vocês componente curricular de História. Hoje, continuando falando sobre o Tratado de Tordesilhas, só que agora nós vamos fazer a correção. Algumas atividades para realizar em casa, então acompanhe o vídeo a seguir. Vocês irão fazer a correção das páginas 137, 139 e 142, certo? Então acompanhe. Vamos lá para a correção da atividade da página 137 do livro de história de vocês, certo? Na terceira questão, diz assim: pesquise e escreva em que eram utilizadas as especiarias vindas do Oriente, muito consumidas na Europa. Essa questão vocês irão pesquisar, certo? Mas no livro de vocês, quem leu direitinho o texto, vão ver que lá no finalzinho do segundo parágrafo, diz que algumas das especiarias muito consumidas eram cravo, canela, pimenta, noz moscadas,
usadas na conservação dos alimentos. Mas eu peço que vocês pesquisem, certo? E deem a resposta pessoal de vocês, ok? Na quarta questão, nós vamos ter a seguinte pergunta. Observe o mapa com as rotas das viagens marítimas portuguesas e espanholas. Cada cor destaca uma navegação. Pesquise e escreva no seu caderno informações sobre cada uma delas. Essa daqui também, gente, é uma resposta pessoal, certo? Vocês irão pesquisar e anotar no caderno. Vejam no mapa e no livro de vocês e pesquisem de acordo com as orientações que tem aí na legenda, tá certo? A quinta questão, vocês têm a seguinte atividade. Leiam a afirmativa apresentada. Pesquise e escreva outras informações sobre o tema abordado. Ou seja, também é uma resposta pessoal. E tem a frase seguinte. Nessa época, as disputas entre nações católicas, como era o caso de Portugal e Espanha, eram decididas pelo Papa, que publicava bulas papais para encerrar os conflitos. Então, vocês viram essa afirmativa e irão pesquisar. Eu só peço que na resposta pessoal de vocês, vocês possam definir o que é uma bula papal e qual delas gerou o Tratado de Tordesilhas, certo? Que na resposta de vocês tem isso aqui, vocês irão pesquisar. Já as atividades da página 139, a nona questão diz: escreva o que determinava o Tratado de Tordesilhas. Depois, pense e responda. Por que os países envolvidos firmaram esse acordo antes mesmo de chegar às terras brasileiras? Bem, a resposta será: o Tratado de Tordesilhas estabelecia uma linha de demarcação localizada após 370 léguas a oeste de Cabo Verde e dividia os territórios que fossem encontrados entre Portugal e Espanha. Essa é a resposta, certo? Então, façam aí no livro de vocês. Quem tiver acertado, coloca o Czinho. Quem tiver errado, faça a correção. Na 10ª questão, diz: classifique as alternativas com V para verdadeiras e F para as falsas. Então, eu vou ler e vocês irão colocar aí. A primeira afirmativa diz: o Tratado de Tordesilhas foi o primeiro a delimitar o território brasileiro. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né, gente? Porque até então não se tinha nenhum outro documento, nada oficial no território brasileiro. Até porque quem morava aqui eram os índios, né? Algumas terras ainda provocavam disputas entre as nações que firmaram o Tratado de Tordesilhas. Essa afirmativa também é verdadeira, certo? Vocês irão colocar aí. A terceira afirmativa: não houve a necessidade de ajustes posteriores no Tratado de Tordesilhas. Aí, gente, é falso, porque esse tratado foi firmado entre Espanha e Portugal, mas depois teve outras adequações, né? E a última afirmativa diz: oficialmente, as disputas entre Portugal e Espanha sobre a linha demarcatória definida do Tratado de Tordesilhas existiram por muito tempo. Aí também é verdadeiro, certo? Essa afirmativa. E isso ficou determinado por muito tempo, né? Exatamente até 1750. Bem, a 11ª questão diz: pesquise, leia e escreva um trecho que você ache interessante da carta de Pero Faz de Caminha, descrevendo o Brasil para o rei de Portugal. Então, vocês irão ler a carta e o que vocês acharam de mais interessante, vocês irão escrever. Também é uma resposta pessoal. As atividades da página 142. A 15ª questão
diz assim: veja a opinião do rei Francisco I da Inglaterra sobre o tratado firmado entre Portugal e Espanha. Aí ele diz: gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividiria o mundo. Aí tem o item A. Em sua opinião, que posição é expressa por essa frase? Bem, essa frase quis dizer que o rei da Inglaterra não reconheceu o Tratado de Tordesilhas, o que se traduziu depois em missões de exploração às Américas por parte da Inglaterra. Ou seja, ele não reconhecia aquele tratado que foi firmado entre Portugal e Espanha, né? E futuramente ele enviou missões de exploração aqui para o Brasil, né, para a América também, por parte da Inglaterra. E o item B diz: a partir da frase do rei inglês, reflita sobre o papel e a opinião dos outros reinos europeus que existiam na mesma época do Tratado de Tordesilhas e que ficaram de fora da partilha do mundo entre os dois países. Converse com seus colegas e seu professor e registre suas opiniões no espaço abaixo. Ou seja, vocês irão, certo? Também uma resposta pessoal, vocês irão refletir sobre essa afirmativa, certo? O que é que vocês acham? E os outros países que ficaram de fora desse tratado, né? Vocês irão escrever aí, certo? Sobre a sua opinião, ok? Bem, agora como atividade, vocês irão fazer 2 páginas agora. Página 140 e a página 141. Então, na página 140 diz assim: desenhe a linha do Tratado de Tordesilhas e escreva o nome dos países implicados no tratado. Vocês irão desenhar nesse mapa aí do Brasil a linha imaginária e aonde ficava cada país, aonde é que ficava Portugal, onde é que ficava Espanha, certo? Então, vocês irão escrever. 13ª questão diz: complete as afirmativas corretamente. O item A: o meridiano de Tordesilhas passa pelas atuais brasileiras de, no estado do, e de, no estado de. Então, vocês irão completar aí com o nome desses determinados estados. B. Quando o Tratado de foi assinado, os já estavam na América do, mas os portugueses só chegariam oficialmente ao 6 anos depois, em. Vocês irão completar corretamente. Na página 141, 14ª questão. Observe o mapa abaixo. Vocês estão vendo aí o mapa, certo? E vão responder. Agora, escreva A. O nome dos oceanos que a esquadra de Cabral percorreu. Vocês estão vendo aí as rotas de Cabral, né? Essa setazinha vermelha aí no mapa. Quais foram os oceanos pelo qual Cabral passou, né? Vocês vão colocar aí. E B, que continente Cabral contornaria se tivesse saído direto de Lisboa para as Índias? Aí vocês vão colocar aí o nome do continente. Bem, gente, boa atividade. Se tiverem alguma dúvida, releiam o texto, certo? Pesquisem em outras fontes também, tá certo? Então, bons estudos. Bem, para finalizar a nossa aula de hoje, eu trago para vocês o componente curricular de tabuada, certo? Então, eu peço a vocês que quem já baixou aquele aplicativo Mestre da Matemática, continue usando, certo? Através daquele aplicativo, a gente pode trabalhar a matemática de diversas formas. Quem ainda não baixou, vai lá no Play Store do seu celular, baixa esse aplicativo, para a gente poder trabalhar de uma forma divertida a matemática.
Peço a vocês que continuem estudando multiplicação, principalmente, porque através da multiplicação fica mais fácil da gente aprender a divisão, certo? Então, esse aplicativo é uma ótima ferramenta para a gente poder estar trabalhando a tabuada de uma forma divertida e alegre, certo? Então, até o nosso próximo encontro. Peço que quem ainda não se inscreveu, se inscreva, tá certo? Então, um abraço virtual a todos. Sintam-se abraçados por mim, tá certo? Qualquer coisa é só chamar no privado, tá certo? Tchau.